Olá, colega! Então hoje nós vamos ver como fazer uma fotografia de peça protética para ter esse efeito aqui que você está vendo na imagem ao lado. Então eu vou conversar com você sobre os acessórios, sobre a parte de iluminação e a técnica fotográfica. Vamos lá então! Vamos falar então um pouco do cenário, ou seja, dos acessórios. Você pode utilizar diferentes acessórios com um pequeno aspecto de reflexão de imagem. Por exemplo, esse MDF em laca, que ele possui um pouco de reflexão de imagens, dá um efeito bacana. Caso você não tenha, você pode utilizar essas placas também de acrílico reflexivas que você encontra no Mercado Livre para comprar. Essas aqui são do tamanho 60 por 60, mas você pode comprar a 30 por 30, que vai ser mais adequada também. E você, por último, tem a opção do espelho, que aí você também vai depender do jogo de luzes que você vai fazer. Em relação à iluminação, basicamente nós teríamos duas opções. Ou você vai trabalhar com ring light, ou então com uma luz de LED branca dentro de um softbox. Eu prefiro o softbox porque ele, além de trazer uma luz mais suave, ele tem uma caixa maior de iluminação, então permite você fazer uma foto diferenciada. O ring light você tem que tomar cuidado para que o anel de luz dele não fique refletindo na superfície, isso vai atrapalhar você na edição. Se você não tem um softbox, você encontra no Mercado Livre aquele softbox que vem em pares, onde você coloca apenas uma lâmpada lá no fundo dele, em torno de R$400. É um preço bem acessível e você vai ter uma luz muito legal também. Ring light você encontra em diversos lugares, inclusive Mercado Livre também, que é onde eu recomendo. E você tem que principalmente se preocupar com duas coisas. Circunferência, o diâmetro de 26 centímetros é o suficiente. E a potência, principalmente, em torno de 18 a 25 watts. Um LED de 15 watts ele vai te trazer uma luz fraca, então quando você precisar mais iluminação vai ficar um pouco mais difícil. Então vamos para a parte prática. O que você vai precisar? As peças protéticas que você quer fotografar, nesse caso foram coroas ou facetas, então eu posicionei algumas aqui sobre essa placa que ela tem uma leve reflexão e eu vou borrifar. Aqui nesse caso eu escolhi água para também não evaporar tão rápido. Então você faz algum borrifamento aqui, quanto mais espessa as gotas, melhor, porque senão ele vai realmente eliminar aquele efeito reflexivo. E aí agora você vai com o celular fazer a tomada fotográfica. Então vamos lá. Pense o seguinte, essa iluminação ela está vindo de cima para baixo. Então você vai enxergar esse quadrado do softbox aqui em cima, como você está vendo aqui na tela. Se eu não quero que ele apareça, vou dar um zoom aqui, eu tenho que buscar um ângulo que ele não apareça. Por exemplo, aqui. Travo o foco e vou baixar um pouquinho a iluminação. E aí fiz a foto. Mas neste caso que eu fiz a fotografia da enquete do final de semana, eu fiz realmente utilizando um pouco dessa iluminação como o fundo reflexivo. Então, mais ou menos aqui, travei o foco e diminuí a iluminação. Você pode fazer de diferentes formas também e às vezes você vai ter que ajustar um pouco essa iluminação. Eu vou ajustar um pouco agora para ela ficar mais baixa e eu ter um ângulo um pouco mais diferenciado nessa foto. Então agora veja como eu baixei bastante essa iluminação e vou fazer uma outra coisa, eu vou inverter o celular para que eu consiga um ângulo mais interessante nessa foto aqui. Vou novamente travar aqui e vejo a minha iluminação, se está adequada ou não. E faço a foto. Normalmente eu baixo um pouco a iluminação para depois compensar na edição. Certo? Então esse é o modo mais fácil de fazer, utilizando softbox como iluminação e placas reflexivas. Se você não quiser fazer esse efeito de reflexão ou então utilizar água,
você precisa qualquer outro fundo fotográfico. Agora, se você quer utilizar água, ou você vai usar uma placa, se ela for reflexiva, melhor, ou então você vai utilizar o espelho. Eu vou fazer uma foto com espelho agora só para você ver como fica. Então agora eu coloquei o espelho aqui, a iluminação continua no mesmo lugar, porém o que vai acontecer? Tem um índice de reflexão muito alto, ele é um espelho, então ele vai refletir totalmente essa iluminação, ou seja, o nosso fundo fotográfico vai ser branco, neste caso. Se você quisesse fazer um fundo preto, você teria que colocar a iluminação de um outro lado e colocar um tecido preto em cima para que o espelho refletisse esse tecido, ou qualquer cor que você queira fazer. Então vamos lá, esse é o cenário que nós temos aqui, então eu posso novamente inverter o celular, eu acho que fica uma fotografia interessante, tá? Fica um ângulo diferente, só que aqui no lugar de baixar a luz, eu vou subir um pouquinho mais a luz, aqui, acho que já é o suficiente. E aí eu posso também modificar a posição da maneira que eu quero, inclusive fazendo isso aqui, tendo um pouco das duas cores. E claro, depois eu vou compensar tudo isso aqui na edição da maneira que eu achar que fique melhor. Então são diversas formas que você pode utilizar. É mais fácil você utilizar uma placa reflexiva, um MDF ou um fundo neutro que você possa molhar então para ter esse efeito das gotas de água. Mas caso você queira apenas fazer uma foto, você pode usar um tecido também e aí não utilizar a água para a fotografia. Então, fique ligado aí para mais dicas. Quando você for fazer essa foto, não esqueça de marcar o meu Instagram e o Instagram do Imersão VIP. E agradeço você por ter participado e até uma próxima. Grande abraço!